Olá, muito boa tarde novamente a todo mundo aqui do Infomoney. Voltamos essa semana ao vivo com Analistas Sem Censura. Eu sou Marília Fontes, estou aqui com Ricardo Schweitzer, Bruce Barbosa e a gente está aqui de novo para falar para vocês sobre o mercado, como foi o mercado na semana, responder dúvidas. Então não se esqueçam, se vocês têm alguma pergunta para a gente, pode mandar pelo Facebook ou pelo canal da Infomoney. E a gente vai responder aqui ao vivo para vocês dúvidas. Hoje a gente separou alguns assuntos. Vamos falar aí sobre Lula, vamos falar sobre ações da Bolsa, vamos falar também sobre IPCA e Tesouro Direto, o que comprar no Tesouro Direto. Mas antes de tudo, não se esqueçam, tem uma guerra lá fora. A gente tem uma novidade, né, pessoal? Os meninos fizeram um site, Tem Uma Guerra Lá Fora, onde eles põem conteúdo gratuito sobre bolsa, artigos, né, falando sobre o mercado. E agora eu me juntei ao Tem Uma Guerra Lá Fora e eu vou falar também sobre renda fixa, Tesouro Direto, poupança, CDB, crédito. Super bem-vinda. Muito obrigada. Time completo agora, Marília? Time completo. Agora Será? sim. Vamos ver, né? A ver. Nunca diga nunca. A gente sempre pode colocar outras pessoas. Mas e aí, Marília, onde é a guerra essa semana? Pois é, a guerra essa semana foi no palanque, né? Foi no trio elétrico do Lula. Deus do céu. Foi um show que ele aprontou lá, mas finalmente acabou que ele foi preso, né? Eu vi fogos perto da minha casa, não sei se vocês viram também. Nossa, mais que no campeonato do Corinthians, né? Foi Conseguiram impressionante mais mesmo. fogos que... Foi impressionante. Eu acho assim, o que isso muda para o mercado, né? Primeiro, basicamente você reduz uma chance que já era baixa, né? De um candidato da esquerda ganhar um escopo um pouco maior, até porque o Lula, propriamente dito, não vai fazer palanque. Isso piora a situação, acho que não só do presidente, como dos outros também, né? Porque ele fazia muito palanque para outros candidatos aí mais do baixo clero. E ele ganhava muitos votos, né? Então eu acho que isso também muda um pouco esse cenário. A única coisa que talvez seja problemática nesse cenário, uma coisa sobre a qual eu venho escrevendo com alguma recorrência, é que na verdade, se você pensar bem, hoje a gente tinha de um lado Lula e do outro, entende? A sensação que dá é assim, há uma certa tranquilidade porque agora um outro candidato ganha por WO. E não porque efetivamente tenha um nome que realmente esteja se projetando e com viabilidade para eventualmente vir ganhar a eleição, etc. e tal. Não só não tem, como o candidato que mais se consagrou, eu achei, foi o candidato que o mercado mais rejeitou, que foi o Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro era o primeiro a combater de frente com o Lula. E ele se consagrou um pouco nessa história toda e ele entra no jogo aí com muita probabilidade, apesar de o mercado considerar que o Alckmin é o mais provável e que, na verdade, eu não sei de onde o mercado tirou isso. Na verdade, assim, o Bolsonaro, há um ano atrás, eu já estava escrevendo sobre isso, né? O mercado hoje ele reconhece que o Bolsonaro existe, mas ao mesmo tempo o mercado ainda faz ouvidos moucos ao fato de que em vários dos cenários ele lidera, ele vai para o segundo turno, etc e tal. Exatamente. Né? Acho que é muito difícil ele não ir para o segundo turno, né? Eu acho difícil. Ele não vai ter tempo de TV, né? Então, muita coisa do que eu li é que agora ainda é muito cedo para a gente saber quem serão os candidatos, né? E o Bolsonaro, o problema dele é que ele não sabe fazer alianças, né? Ou não consegue fazer, ou não sei se o eleitorado dele vai aceitar que ele faça alianças. Então, acho que pode ser complicado, mas eu acho que sim, o Bolsonaro foi quem mais conseguiu, digamos... Capitalizar em cima da prisão do Lula, né? Você viu só ele, sozinho, falando que o Lula sendo preso era positivo, era bom pro Brasil e tal. E todo mundo meio que envergonhado, assim, de falar de corrupção, de falar de Lula preso. É verdade. Todo mundo tem que ter um pouco de cuidado para falar de corrupção, porque, enfim, né? A gente tá vendo que tem muitos rabos presos por aí. Mas eu, particularmente, assim...
eu não tinha grandes expectativas de que Lula preso ia ser um enorme alívio para o mercado e todos os nossos problemas estariam resolvidos ou qualquer coisa assim. Pelo contrário, eu vim insistindo muito que a questão Lula tinha acabado virando uma grande distração. Né? Enquanto se olhava para a questão Lula, não se olhava para o fato de que você continua tendo um cenário político super aberto, a gente já está em abril, as eleições são em outubro, a gente continua tendo todas as questões relativas a contas públicas, a gente continua tendo, enfim, indicadores de atividade, você pode falar melhor do que eu, que continuam não vindo grande coisa, a gente tem que pensar 2019, isso tudo estava em hold. É verdade. E na verdade o cenário não mudou substancialmente. E até pegando esse gancho, começando a falar sobre o Tesouro Direto, né? Assim, agora eu acho, você tirou um pouco a esquerda do jogo, né? Ela está um pouco desorganizada e os candidatos que sobraram, eles estão mais numa linha liberal, né? Assim, de repente, a direita econômica ganhou tração e ganhou voz, e as pessoas, até o próprio Bolsonaro está sinalizando, né, um caminho mais liberal para poder conseguir o voto do centro, né, que é aquele que ganha a eleição. Então você tem isso, assim, é bem provável que você ganhe, que o novo presidente seja de uma linha um pouco mais de direita. Além disso, você teve hoje IPCA de março, veio 0,09, enquanto esperado pelo mercado era 0,12. Então, assim, um número ligeiramente abaixo do esperado, mas é aquela coisa, com núcleos muito benignos, ainda mostrando inflação muito baixa. A inflação de alimentos subiu, mas ainda está, né, num patamar baixo. Core de serviços, que é o núcleo de serviços que expurga efeitos muito aberrantes, mais voláteis, ainda está muito baixo, subiu um pouquinho, mas ainda está em níveis muito baixos. Então, assim, inflação muito benigna ainda, dados de atividade mistos, até na margem um pouquinho mais fracos, e talvez um presidente numa linha mais liberal de direita. Tudo isso é o pano de fundo, o fundamento macroeconômico do Brasil. Mas, por outro lado, você tem um externo muito conturbado, né? Então, bastante assim, conturbado. China, Trump, por mais que a China hoje tenha colocado um pouco de panos quentes, claro que tem um risco enorme. A gente vê até, um leitor falou aqui, o dólar não para de subir. A gente vê também todo esse risco externo que pode prejudicar o nosso cenário aqui. Mas o fundamento Brasil está muito bom. Então, quando você olha para o Tesouro Direto, você tem vários tipos de títulos, né? 3 tipos de títulos principalmente, pré-fixados, pós-fixados, indexados à inflação. Cada um se comporta de um jeito diferente. Então, enquanto os pós-fixados vão render Selic, que vai para 6,25 agora na próxima reunião... Confiante, hein? Vai, depois desse IPCA, né, desses dados mistos, assim. A não ser que o externo piore tanto que o dólar dispare, né? Sim. Mas por enquanto... Então, assim, quando você vai investir nos pós-fixados, vai investir mais para controle de risco do seu portfólio, né? Para aquele pedaço que você não quer perder de jeito nenhum. Caixa. Famoso caixa, exatamente. Não posso perder, não posso colocar em nada de risco. Reserva de liquidez. Preciso desse dinheiro, sei lá, no próximo ano ou daqui a 6 meses. Ou até controle de risco mesmo. Não para o dinheiro só de reserva de liquidez, mas assim, não quero pôr 100% do meu patrimônio em bolsa, né? Ou em Bitcoin, ou em o que quer que a pessoa queira investir em imóveis, enfim. Então, para esse dinheiro, tudo bem, você vai continuar pondo em LFT, porque você sabe que você não vai perder nada. Para o resto... Tesouro Selic. Tesouro Selic, exatamente. LFT é mais linguagem do mercado. Para o resto, o que está legal no Tesouro Direto agora? Você tem os títulos mais longos, que por conta de risco fiscal no ano que vem, risco Trump versus China, risco de crise lá fora, está com uma inclinação muito alta. Então, por exemplo, uma NTNB 35 principal está rendendo um juro real de 5,30%, mais inflação. Então, está aí uma excelente oportunidade. Eu fiz até umas contas rápidas, se isso aí for para 5%, você ganha de imediato. Se for, né, de 5,30, por exemplo,
para 5%, você ganha de imediato 5%, é uma boa rentabilidade, né, para um título do Tesouro Direto. Se for para 4,75, que é uma taxa que eu acho bem razoável, ao longo do tempo, conforme os riscos, por exemplo, de eleição, vão se dissipando, você ganha aí uns 9,5%, 10%. Pô, 9,5%, 10% no Tesouro Direto é um excelente retorno. Quase o dobro do CDI hoje em dia. Exatamente. Exato. Então, acho que essas são boas oportunidades. Bem melhor. Por que eu ficaria nos indexados? É importante isso também, né? Assim, apesar de tudo que está acontecendo, por que eu não ficaria nos prefixados? Porque eu também não iria de peito aberto, tomando muito risco. A inflação implícita está baixa, porque a própria inflação está baixa também. E a inflação implícita, ela é exatamente o órgão de choque para se alguma coisa dar errado no mercado. Então, dá alguma coisa errado, Trump entra em guerra, não sei o quê, a primeira coisa que sobe é a inflação implícita junto com todos os outros riscos. E na NTNB você está mais protegido contra isso. Tesouro IPCA. Tesouro IPCA+. Exatamente. Então, pronto, pessoal, falei do meu Tesouro Direto. E vocês, o que vocês estão vendo na Bolsa? Deixa eu só fazer um adendo sobre o risco Lula, voltando aos primórdios da conversa, né? Eu achei a prisão do Lula um negócio bastante positivo para o Brasil como um todo. Acho que ficou bastante claro. O Moro deixou cristalino os interesses escusos do STF, se é que eu posso falar assim, sem tomar um processo de alguém do STF. Né? Acho que provavelmente o senhor não não, confia, né, nas nossas instituições? Ó, já recebi um e-mail aqui do STF. Eu acho que ficou bem claro agora quem que é o inimigo da democracia efetivamente, né? Quem que está segurando? Por que o STF não julga ninguém, não julga nenhum político, não julga nenhum condenado? Esse negócio de prisão em segunda instância é um negócio que só existe no Brasil, ou prisão em última instância, né? É um negócio que só existe no Brasil, no mundo inteiro é em segunda instância. Então o negócio não faz nenhum sentido. Fora isso, o Lula, nada, ele perdeu um pouco de tração, né? Não dentro dos apoiadores dele que vão apoiar ele de qualquer jeito, mas dentro do pessoal que é mais, digamos, mais médio, assim, mais tipo, o Lula roubou, talvez eu vote nele, porque, sei lá. Eu acho que ele perde tração com esse pessoal. E quando a gente começar a ver propaganda política, acho que o pessoal, ou os outros candidatos, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer o Bolsonaro, porque o Alckmin provavelmente não vai falar nada, né? Vai fingir que nada aconteceu, como ele vem fazendo até agora, infelizmente. Vai explorar também essa prisão, né? Vai falar que o Lula é um condenado, que o STF salvou ele e tal. Então eu acho que é positivo, não só para o Brasil hoje, mas é positivo digamos, para longo prazo, assim. Mas o negócio da eleição é que a gente não sabe, né? A gente não tem um candidato ainda. O meu coringa era o Huck, só que o Huck... Não sei se não engrenou ou se ele desistiu, não sei. Carta fora do baralho? Também não sei se ele é carta fora do baralho, não. Acho que se chegar um pouco mais pra frente e a gente só tiver Alckmin, que também daqui a pouco vai ser indiciado, sei lá, vamos pegar ele de alguma forma também. Então, eu acho que Bolsa. vai aparecer alguém de fora, né? E Bolsa? Bolsa, acho que foi impressionante o movimento que a gente viu na prisão do Lula, né? A Bolsa subiu, sei lá, quase 2% ou 2%. E depois caiu e ninguém entendeu o motivo, né? Eu vi falar algumas pessoas falando que a Rússia caiu, então o Brasil estava seguindo a Rússia, mas não faz nenhum sentido porque outros emergentes subiram, os Estados Unidos subiu bem, né? Subiu hoje, estava subindo bem também. Então acho que ficou a bola dividida aí, ninguém entendeu bem o que aconteceu. Eu acho, particularmente, que os day traders compraram logo depois da prisão do Lula, achando que o mercado ia rasgar 100 mil pontos. E aí o mercado não teve tanta força, acabaram entregando, todo mundo vomitou de volta, bateu o stop do pessoal, eles entregaram. Uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar, e que eu lembro que a gente falou aqui semana passada, inclusive, é que até então a gente tinha o nosso mercado doméstico segurando, em termos relativos, né, um pouco melhor do que lá fora. E talvez agora você tenha aproveitado esse movimento para compensar, digamos assim, né? O externo trabalhando em outro ritmo, né? Em outra batida, e talvez não tivesse tanto espaço aqui para tanto otimismo simplesmente por conta da saída. E eu particularmente, assim,
Eu bati bastante nessa tecla e insisto nela. Eu acho que é ok, você resolveu a situação do Lula, você tem todas as outras situações que continuavam existindo enquanto a gente estava olhando para isso e que continuam existindo agora. A gente não tem um candidato provável ainda, né? Exato. O pessoal aqui no chat está torcendo pro Dr. Ray. Mas ele anunciou que não vai, ele anunciou que não vai disputar mais. Não vai ser agora. Brasil não vai ficar mais sensual nessa eleição. Até a semana passada a gente ainda teria o Temer, né? Candidato. Essa semana já não tem mais Temer. Então Isso talvez semana que vem a gente já não tenha mais Alckmin, né? Isso talvez na outra semana a gente também não tenha Bolsonaro. Talvez a gente não tenha candidato. Eu acho que eu vou me candidatar a presidente. Boa, Bruce, eu voto. Eu particularmente acho votos. que esse movimento que possivelmente tira Temer da disputa, eu acho muito bom. Eu acho realmente muito bom. E eventualmente dê espaço para um Meirelles, para alguém com essa cabeça, mais com essa agenda, que eventualmente o mercado poderia gostar. Né? Eu acho que seria ótimo também, mas o Meirelles não é nem um pouco popular, né? Nem um pouco. Vai ser dureza ver. Mas é aquela coisa, né? Sempre lembrando que aqui a gente está olhando para a coisa única e exclusivamente da ótica de o mercado gostaria ou não, né? Fora isso, recentemente parece que tiveram mais umas prisões que afetaram em algumas ações, Bruce? A Polícia Federal invadiu não, né? Como que eu falo isso? A Polícia Federal fez uma operação na M. Dias Branco, que está caindo um pouco mais de 5% hoje, e na Hipermarcas também caindo um pouco mais de 5% hoje. Na M. Dias eu não tinha ouvido falar, não sei se vocês ouviram falar alguma coisa de noticiário de Lava Jato, mas eu não tinha ouvido falar ainda na M. Dias Branco. Na Hipermarcas já tinha acredito que há 2 anos atrás, um diretor envolvido como é que fala? Desdobramento? É um desdobramento dessa operação, então é meio que a notícia já estava lá, só aconteceu uma nova operação em cima dela. Uhum. Não é da empresa, né? É de um diretor da empresa que saiu da empresa. Sim. E outra coisa que é importante ter em mente aí no meio disso tudo, né, principalmente pegando o gancho da questão de dólar, dos outros emergentes, etc e tal, a gente realmente não está tendo muita folga, muito sossego nos Estados Unidos por conta de noticiário. Né? Primeiro a gente tinha a guerra comercial lá de Estados Unidos e China, agora, nossa, um alívio por conta da última declaração do Xi Jinping, embora eu acho que é importante sempre ter em mente que não é o primeiro aceno de paz e eventualmente a gente pode ter novas chacoalhadas ainda em cima desse tema, não tomaria esse tema como fechado, como resolvido. Mas além disso tem em paralelo agora toda a sinalização do Trump com relação à Síria, né? Ou seja, a gente está tendo aí todo um ambiente de recrudescimento lá fora. Vai ser que Trump também contra o Putin agora, né? Exatamente. Antes era o Trump contra o Xi Jinping, agora Trump contra o Putin. Exatamente. E do tipo, isso tudo amigos, acaba incentivando a saída, né, de capital dos ativos de maior risco e dos mercados periféricos, dos mercados emergentes, né, em direção aos portos seguros, né, o famoso flight to quality. Né, o movimento da Treasury nesses últimos tempos foi impressionante, né? Exato. Treasury é o CDI americano. O CDI não, a curva pré-americana, né? Só pra quem não sabe. E é engraçado porque todos os gestores, tanto aqui quanto lá fora, estavam muito redeados em Treasury por conta do aumento da inflação, dessa expectativa de aumentos de salários lá, né? Por conta da recuperação econômica. Então estava todo mundo comprado em Treasury. De repente vieram todos esses riscos, a Treasury desabou. E aí, bom, mas hedge é hedge, né? Hedge é só para se proteger e não é para ganhar dinheiro, mas... Com certeza teve gente que acabou sendo pego na invertida porque quis brincar com o hedge, né? Com certeza. Sempre acontece. Todos os gestores locais também estão super protegidos, comprados em Treasury, até porque alguns estavam aplicados, por exemplo, no curto aqui no Brasil, ou no meio da curva, ou até na parte longa da curva, redeados em Treasury. E isso acabou não dando muito certo, porque a nossa curva longa continua alta e a Treasury afundou. Isso é interessante, até legal olhar, faz tempo que eu não olho o desempenho dos fundos, né, dos multimercados. E a tudo isso aí eu acho que ainda se soma outra coisa, né? Embora a gente tenha tido um relativo sell-off na Bolsa Americana, foi muito influenciado lá pelas ações de tecnologia, né? Pelas FANG lá, acabou bem influenciado. Facebook dando informações sigilosas para o inimigo, que tinham lançado, né? De Facebook, Apple. Sim. Esse COI deve ter. Melhor nem comentar. Aliás, tem muita gente que pergunta pra gente, né? E COI é legal e tal.
COI é legal, mas assim, COI não é renda fixa, tá? Só pra deixar claro. COI é uma aposta que você faz em alguma coisa. Ele é considerado renda fixa porque para o banco ele entra como renda fixa, né? Ele entra como captação que pode ser usada em outra coisa. Mas para o investidor é uma aposta em alguma coisa. Então, quando você vai investir num COI, você tem que entender em que você está apostando. Pode ser uma aposta excelente, pode ser uma aposta nada a ver. E cada um é um, né? E cada um é um. Não dá para emitir uma opinião no limite genérico sobre COI. É verdade. É porque pode ter um COI em cima de Bitcoin, um COI em cima de Facebook, um COI em cima de Petrobras. Pode ter COI em cima de Bitcoin, pode? Vamos torcer que não. Não sei. Com certeza alguém, ou já alguém já inventou nisso. ou está inventando, né? Tem alguém verdade. pensando nisso. Eu sei que estavam querendo fazer fundos de Bitcoin. Mas um negócio interessante sobre COI é que o COI, na verdade, é uma caixa preta com várias opções dentro, né? Então é um negócio meio impossível de precificar. Então os bancos adoram vender COI porque é muito lucrativo para os bancos. Então sempre tenha cuidado sobre os riscos que você está correndo e sobre quem está te vendendo esse COI. Sim. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção com relação a lá fora ainda por cima é que mesmo você tendo esse sell-off que ocorreu na Bolsa Americana, eu particularmente ainda acho que tem algum espaço para discutir se em termos absurdos o valuation está esticado ou não. E o que começa a aparecer agora, que é algo que eu comecei a ver de ontem para hoje, começam a chamar a atenção, agora passada a temporada de resultados, as revisões de projeções para empresas no mercado europeu. Eu acho que a gente pode ter ao longo para cima. Eu acho que a gente pode eventualmente ter nas próximas semanas, né, nesse discurso de flight to quality, o pessoal começando a olhar para alternativas na Europa, ao invés de nos Estados Unidos, até para fugir um pouco de todos os riscos que tem específico de Estados Unidos e a questão do valuation. Eu acho que isso pode acontecer nas próximas semanas. O ponto é que, em qualquer um desses cenários, eu acho que os emergentes acabam perdendo um pouco de atratividade no curto prazo do ponto de vista de fluxo. O que torna muito importante, né, já é super importante sempre, mas acho que agora, sobremaneira, olhar com muita atenção para o que se compra aqui. Né? Ou seja, ser rigoroso com relação à valuation que aceita pagar hoje para entrar na Bolsa Brasileira. Tá? O famoso compre barato. É o famoso compre barato. Eu tenho uma ótima ideia nessa. Você posso falar da minha ideia já? Não? Conta essa ideia. Aí. Pode falar que está no final. Como é que tá a guerra? Não, então, a semana passada eu falei de Porto Belo, né, que é uma ação, digamos, se as ações fossem uma seleção, se fosse a seleção do Brasil em campo, Porto Belo seria, sei lá, um Neymar, seria um atacante, né? E agora, sei lá, o mercado te acolheu um pouco, tem um pessoal que tá com um pouco de receio de tomar mais risco, de estar na bolsa nesse momento. Tem uma ação que é bastante interessante, num preço, eu diria, muito camarada, trade a mais ou menos 8 vezes lucros históricos, né? Eu sempre falo em lucros históricos, porque não gosto muito de fazer projeção, porque obviamente eu não sei o que vai acontecer no futuro. É uma estatal do estado do Paraná, então tem um dos negócios mais sólidos do mundo, que eu gosto de chamar de shit business. Na verdade é um negócio líquido, né? É um negócio, de vez em quando líquido, de vez em quando um pouco mais sólido. Não foi legal essa piada. Vamos repensar as piadas, a gente promete da próxima vez, a gente repensa. Vamos colocar uma censura aqui nas piadas. A única censura que a gente vai ter nesse programa vão ser as piadas. Prometo que eu vou melhorar, pessoal. Sanepar é uma estatal do estado do Paraná, bastante barata. Trade mais ou menos 6 vezes lucros, 8 vezes lucros e 6 vezes EBITDA. Então, uma empresa de saneamento, então regulada, receita, EBITDA, lucro, tudo bastante sólido. Já tem o crescimento contratado, então o regulador já definiu as datas de novas revisões tarifárias para a empresa para frente, então ela também já tem um crescimento embutido e negocia um valor bastante camarada. Então, mesmo se a economia for bem, se a economia for mal, não vai fazer a menor diferença. O risco dessa empresa é se a gente tiver um populista ganhando também no estado do Paraná. Eu usei um também aqui, vou colocar entre aspas. O grande risco é se o Roberto Requião ganha no Paraná, ele já prejudicou a empresa no passado, mas parece que ele vai concorrer para senador e os dois candidatos que estão na frente agora não estão na mesma pegada do Requião, são mais a pegada do Beto Richa. Seriam mais moderados, digamos assim. É o que a gente espera. A princípio, pelo menos. É o que a gente espera. Colocamos nosso destino nas mãos dos excelentíssimos eleitores do Paraná, do grande estado do Paraná. Mas mesmo assim a empresa passou por uma melhora de governança bastante forte
alguns meses atrás, acho que mais pro fim do ano passado. E desde lá as ações simplesmente ficaram de lado, os resultados vieram muito bons do quarto trimestre e as ações não responderam. Então é um negócio bastante defensivo, muito barato e que pode dar bastante certo. Beleza. Muito bom. Então, pessoal, só lembrando vocês que se vocês quiserem saber notícias de ações, renda fixa e mais online a qualquer momento... Posso só fazer um merchan? Opa! A gente fez um relatório especial para vocês, então tá no nosso Twitter, Facebook, LinkedIn. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre Sanepar, vai lá, está disponível para todos. Isso aí. Acabou de ficar disponível que o Ricardo deu. Exatamente. Ficou disponível nesse momento. O botão nuclear agora Então, quem quiser seguir o Bruce no Twitter é Bruce Barbosa, no LinkedIn, no Facebook. Bruce Barbosa 88 no LinkedIn. No Bruce Barbosa 88 no Twitter, Bruce Barbosa Oficial no Facebook e no LinkedIn. Ricardo? _ R. Schweitzer. O Schweitzer vocês podem colar aí do GC, porque, enfim... Ninguém vai saber escrever mesmo. Eu já passei minha vida toda soletrando isso. Eu acho que vocês não precisam passar por isso também. Barbosa é mais fácil. O meu Twitter é MaríliaDF2, ou se você digita lá Marília Fontes, tem um negocinho de oficial, é fácil de achar. Facebook, LinkedIn. Estamos postando o tempo todo novidades, postei sobre o IPCA hoje de manhã. E claro, tem o site temumaguerralafora.com.br, onde a gente coloca relatórios mesmo um pouco mais longos, com recomendações e artigos, entre outros. E newsletter todas as manhãs, né? Newsletter todas as manhãs, direto ao ponto, falando sobre o que efetivamente interessa, sem muita filosofia, sem muita reflexão, até em respeito ao tempo de você. Mas com um pouco de humor, né? Porque ninguém Com toda certeza. Porque esse negócio de investimento é um pouco chato, né? Ou não pra mim, mas talvez pra vocês. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem deixar perguntas, temas, sugestões de temas pra gente nos comentários a qualquer momento e a gente inclui tanto as perguntas quanto as sugestões de tema no próximo bloco da semana que vem. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau.